10 horas 24 minutos aqui nos altos da Estância Grande. Programa Debates e Opiniões, espinafrando com Itamar Santos. Vai ao ar todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Agora estamos de manhã. Estamos num novo horário, voltando para o turno da manhã agora. São 10h24. Putin impõe nova derrota trupe. Comércio marítimo na Rússia abandonará o dólar. O mundo caminha para romper a hegemonia estadunidense, pelo menos no campo econômico. O presidente russo Vladimir Putin, cansado das sanções vindas de seu homólogo Donald Trump, determinou que seu governo aprove uma lei que leve o rublo a ser a principal moeda de transações em todos os portos marítimos do país no próximo ano, mesmo que a ocasião necessite de um período de transição. O início do novo modelo exigirá das companhias transnacionais que operam no país adquirir a moeda nacional, gerando um movimento de valorização do numerário russo, proteção das empresas nacionais e independência de divisas em dólares. Esse protagonismo de Putin encontra eco na estrutura portuária russa. Finalmente, sua ação permitirá a superação de uma contradição enraizada no Estado, visto que as taxas mercantis ainda são em dólar, apesar dos portos serem do governo central. Os Estados Unidos se equivocam ao exagerar numa prática excessiva de sanções que não decorram, ou derrocaram, melhor dizendo, sanções que não derrocaram Cuba por mais de 50 anos e pode iniciar seu próprio isolamento. A China, maior detentora dos títulos da dívida do país do norte, levaria os Estados Unidos a default se decidisse quitar suas posições em dólar. O movimento o movimento tem tudo para ser o novo paradigma para os BRICS. A Venezuela passou a operar seus leilões cambiais em rublo e yuan, com o objetivo de reduzir o poder do dólar no país caribenho. A história revela que não existe império que não veja chegar o dia da quebra de sua hegemonia. Entretanto, políticas erradas podem adiar esta ocasião, principalmente em uma moeda sem lastro, como o dólar, for substituída mundialmente. Até que enfim, hein? Até que enfim. Estão mexendo no bolso do Trump, do Donald, do Pato Donald. Estão mexendo nele, estão mexendo no bolso do homem. Tem que mexer, tem que desbancar esse império, né, que está aí há muitos anos dominando o planeta, né? Já tivemos grandes impérios no planeta Terra: Império Persa, Império Otomano, Império Romano, né? Todos com a mesma sagacidade, com a mesma volúpia, com a mesma ganância, né, em roubar as riquezas do outro. E está na hora do mundo se acordar para isso e construir novas alianças. E os BRICS é o caminho para essas novas alianças, com certeza. Por isso que o ataque mundial se dá também aqui na América Latina, né? A América Latina é estratégico para que os Estados Unidos permaneçam com seu império intocável, vamos dizer assim. Por isso o ataque a Cuba,
né? Com certeza, sempre foi o símbolo desse ataque, desse domínio. Cuba resiste há mais de 50 anos, depois passou esse ataque lá nos idos de 60 ao Brasil, ao Chile, agora no século XXI esse ataque de novo vem ao Chile, ao Brasil, à Argentina, ao Paraguai, ao Uruguai, à Bolívia, à Venezuela, ao Equador, todos esses países que tiveram experiências grandiosas, experiências válidas, experiências de uma certa maneira duradouras de que outro regime é possível, que nós não precisamos estar sob o domínio norte-americano, domínio de dependência econômica, de dependência tecnológica, que nós temos outros parceiros no mundo que podem estar dividindo toda essa tecnologia, toda essa riqueza, para que as populações do território tenham uma vida melhor. E o Brasil, nos últimos 13 anos, né, descontados 2 agora do golpe, teve essa experiência e só teve o golpe porque o povo brasileiro estava começando a ter os seus mínimos garantidos. E a burguesia mundial e a burguesia local aqui não admite que o povo divida com ela o mesmo espaço no shopping. Não admite que o povo divida o mesmo espaço nos aviões. Não admite que o povo trabalhador humilde do Brasil divida a mesma escola que seu filho burguês, o riquinho, né? o Mauricinho, o Municinho, o bonitinho não pode dividir, né, o mesmo banco escolar que os filhos do morro, que os filhos da favela, que os filhos do campo, da produção agrícola familiar. Essa gente nos quer ver como serviçais, como meros serviçais que estão à disposição para servir a sua mesa, né? E a nós, o povo trabalhador, humilde, pobre, que levanta de madrugada, trabalha 12, 14 horas por dia, viaja mais 4, 5, ainda fica à mercê dessa dominação que é planetária, que é mundial. E aí essa ação do Putin é louvável, esperamos que dê certo. São 10h32, vamos para mais uma. E nesse tufão, nesse maremoto, nesse terremoto político, que não é só o meio ambiente que nos ataca nesse sentido, né? As catástrofes ambientais estão espalhadas aí pelo mundo inteiro, né? Passaram aqui muito rapidinho, graças a Deus, mas estão destruindo a América Central, parte da América do Norte toda está sendo devastada por terremotos, furacões e maremotos e tudo mais. Mas no Brasil nós não temos desastres ambientais, mas temos um grande desastre político-econômico, né? E somado a tudo isso, temos uma ditadura implementada no país, onde que essa ditadura se une, está dividida em 3 partes, mas se une em uma só, né, com grande poderio, que é a unidade do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo, que dialogam para implementar uma política econômica totalmente subserviente aos Estados Unidos, totalmente subserviente ao grande capital nacional e internacional, aonde que esse mesmo Estado está a serviço desses grandes grupos econômicos brasileiros e internacionais. E este governo está sendo legitimado por um poder judiciário extremamente corrupto, por um poder
legislativo, olha, 99% corrupto, que legitima todas as ações de destruição da economia brasileira. E aí tem uma grande parcela, infelizmente, tem uma grande parcela da população do Brasil que clama, né, que no desespero, eu só posso entender isso, no desespero, essas pessoas clamam por uma intervenção militar. E não conseguem olhar para trás, abrir um livro de história ou ir lá no Google. Hoje é mais fácil, né? Hoje nós temos uma tecnologia que nos permite isso, ir lá no Google e pesquisar como é que foi a ditadura no Brasil, como é que foi a ditadura no Chile, como é que foi a ditadura aqui na Argentina. Tá? Isso é história, isso é pesquisa, isso é só buscar. E aí acham, né, que uma intervenção atualmente militar aqui no Brasil seria o fim disso tudo. Acharam também, a partir de 2013, que apenas a retirada da presidenta Dilma, e tão somente a presidenta Dilma, era a corrupta da história. Acharam também, e tão somente também, que o único partido corrupto no país era o PT. E aí a vida é dura, a vida é boa, mas é dura, assim como a rapadura, né? Doce, mas dura. Desculpa aí a simbologia simplista, mas derrubaram a Dilma, fazem campanhas diárias contra Lula, contra o PT, e cada dia que passa se percebe a olhos nus de que a corrupção não está aí, ou tão somente aí. A corrupção sempre esteve com quem hoje está no governo, porque o PMDB, o PSDB, o DEM, né, esses partidos da direita estão há séculos no governo, né? Desde o início da República. Desde o início da República Brasileira, essas mesmas ideologias estão dominando, juntamente com o Exército. Juntamente com o Exército. E eu estou contando essa história toda para te dizer que tem um coronel do Exército e mais 6 milicos que são condenados por desvio do dinheiro público em obra da BR-163. Condenação cedeu em julgamento do Supremo Tribunal Militar. Coronel era chefe da seção técnica do 8º Batalhão de Engenharia de Construção em 1999. E aí, será que esse coronel aí está ligado ao PT? Será que esse dinheiro do coronel foi para a conta do PT? Foi para a conta de quem foi o dinheiro desse coronel? Isso o povo tem que saber. Ou foi para o seu bolso e dos seus amigos? Isso prova que ninguém está imune neste mundo de ser corrompido ou de se corromper. O que nós temos que ter e exigir das tais autoridades é que tenham tribunais honestos, que tenham tribunais que façam o que a lei diz, que julguem com imparcialidade, não com a parcialidade dos Mendes. Esta é a grande discussão. Em julgamento realizado na terça 19, o Superior Tribunal Militar, STM, condenou o coronel do Exército Carlos Alberto Pacini Barbosa e mais 6 pessoas, um ex-tenente e 5 civis, por envolvimento em esquema de desvio de dinheiro público em obras que estavam sendo sob responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, o 8º BEC, quartel do Exército sediado em Santarém, oeste do Paraná. A defesa do coronel argumentou na apelação ao tribunal que não há provas robustas que comprovassem o cometido de crime por parte dele, mas para o Ministério Público Militar, além de provas documentais, perícias técnicas comprovam as irregularidades
os ministros do STM apreciaram um dos recursos contra a condenação dos 7 réus em relação às irregularidades da execução de obras da rodovia federal BR-163 no estado do Pará, decorrentes de convênio com o extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o DNRR. Após julgamento dos recursos, o tribunal condenou os réus pelo crime de peculato, com penas variando de 3 a 5 anos de reclusão. As fraudes resultaram em um desvio de mais de 4 milhões, com a participação de coronéis e outros oficiais do Exército, além de civis, entre eles empresários. O coronel foi condenado a pena de 4 anos de reclusão por ter infringido a lei em 4 dos contratos em andamentos para a realização do serviço. Um dos exemplos foi o trabalho de escavação e carga de material para o local das obras, que teve o pagamento autorizado pelo oficial sem que houvesse sido concluído. Do total, 75 mil metros cúbicos empenhados, apenas foram executados 18.126,38. Ou seja, né, superfaturado a tarefa, cumpriu muito menos da metade da tarefa, e aí estava um dos esquemas. Né? De acordo com o processo, no ano de 1999, o Exército Brasileiro firmou convênio com o DNRR para a realização de obras na BR-193, que liga a cidade de Santarém a Cuiabá, ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção, o 8º BEC. Coube a execução das obras. Para realizar o serviço, o batalhão fez contratação das empresas dos réus civis que respondem à ação militar. Esta é a sentença. Então, a gente está trazendo isso para dar um dos tantos exemplos que tem aí nos noticiários, e eu estou lendo essa notícia do site lá do g1.globo.com, né? É para a gente fazer essa analogia. Nós temos, né, uma grande parcela da população tem acesso à informática. Mesmo aquele que não tem acesso diário, vá numa lan house, vá numa biblioteca pública, pesquise, procure se informar, tenha interesse de se informar. Eu sei também que tem toda a estratégia de sobrevivência, né? As pessoas não têm tempo de procurar a informação, mas quando tiver um tempinho que seja, vão até e se informe, escute mais os rádios, procure novos canais de informação, né? Comece a entender um pouco mais de como funciona essas questões todas. Então é fundamental que a gente possa estar entendendo sobre o que acontece. São 10h43, a gente vai para mais música e já volta aí com o nosso programa Debates de Opiniões.